Hoje nós vamos refletir na menor carta do apóstolo Paulo, preservada nas Escrituras. A carta a Filemon. Abra sua Bíblia, nós vamos ler apenas os primeiros 7 versículos e perceber que apesar dessa ser a menor carta do apóstolo Paulo preservada nas Escrituras, ela é muito rica e cheia de ensinamentos para nós. Filemon 1-7. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Vamos orar? Senhor, como é bom podermos ser relembrados das verdades poderosas da tua palavra. A verdade de que o Senhor enviou o teu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, vencer a morte, nos dar a esperança de uma vida melhor e transformada com o Senhor. Obrigado a Deus pela tua palavra que é viva e que é eficaz e que também fala ao nosso coração. E nós pedimos que nesse momento o teu Espírito Santo possa nos ajudar a reconhecer aquilo que o Senhor tem preparado para nós essa noite. Que os nossos ouvidos possam estar atentos às tuas verdades, à tua voz. Ó Deus, quebrante o nosso coração e vem nos ensinar, Senhor, a viver uma vida de acordo com os teus caminhos. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Quando eu era adolescente e comecei a ler a Bíblia com mais atenção, uma das minhas dúvidas era por que alguns livros foram preservados na Bíblia. E talvez um dos livros que mais me chamava a atenção nesse sentido era o livro de Filemon. Afinal, diferentemente de outros livros e outras cartas, ela foi aparentemente destinada a uma pessoa para resolver um problema muito específico. Além disso, é uma carta tão pequena que você lê rápido e talvez numa primeira leitura você não consegue pegar muito bem o que é que ela está trazendo de ensinamento. Junte-se a isso o fato de que ela é uma carta pouco pregada nas igrejas, cá entre nós. Deixa eu só fazer uma pesquisa aqui. Quem se lembra de já ter ouvido um sermão na carta a Filemon? Olha, temos até uma boa parte aqui da igreja. Que bênção, fico feliz por isso. Mas vejam que de todos nós aqui, talvez só uns 30% ouviram um sermão na carta de Filemon. Pois bem, o nosso desafio, então, hoje e na minha próxima mensagem, será trazer alguns insights sobre este livro. Óbvio, não vou conseguir ser exaustivo, graças a Deus. E o que nós podemos aprender um pouquinho mais sobre essa carta. Tudo indica, meus irmãos, que Filemon era um homem muito rico da igreja de Colossos, um líder daquela igreja. Inclusive, a carta a Filemon estava juntinha, digamos que ela foi entregue no mesmo pacote que a carta aos Colossenses.
Assim como na semana passada, nós vimos a história de Lídia, uma mulher muito rica que, ao se converter, abriu a sua casa para que a igreja ali em Filipos pudesse se reunir na casa dela. Assim aconteceu também com Filemão. Ele era um homem muito rico e a sua casa era um dos pontos de pregação da igreja de Colossos. E o que estava acontecendo aqui? Era por volta do ano 60 depois de Cristo. Paulo estava na sua prisão domiciliar em Roma. E nessa mesma época, chega na capital do império um escravo fugitivo chamado Onésimo. E coincidentemente, embora nós saibamos que não foi coincidência nenhuma, de alguma forma, Onésimo conhece ali Paulo. Paulo prega o evangelho para ele. Onésimo se converte, entrega sua vida a Jesus e conta para Paulo o porquê que ele estava ali em Roma. Ele diz: Paulo, olha, na verdade eu estou aqui fugido. Eu peguei algo do meu senhor, do meu dono. A gente não sabe se foi um objeto de valor, se foi dinheiro, o que foi, mas foi algo suficiente para fazê-lo parar em Roma. Mas agora, Paulo, agora que eu tomei consciência das verdades do evangelho, agora que eu entendo que Jesus Cristo transformou a minha vida, eu estou arrependido, mas eu estou com um pouco de medo de voltar para Colossos. E então, Onésimo passa ali em Roma mais um tempo e começa a se dedicar a ajudar Paulo de alguma forma, já que ele estava preso, limitado ali por causa da sua prisão. Mas mais um problema envolvia a história de Onésimo, que é o seguinte: um escravo que pegasse algo do seu senhor e fugisse, se fosse encontrado, deveria ser levado às autoridades e então castigado. Dependendo da gravidade da situação, deveria inclusive ser morto. Mas qual foi a surpresa quando Onésimo contou a Paulo o nome do seu dono? Meu dono é um tal de Filemão, da cidade de Colossos. E Paulo fala: opa, Filemão? Mas eu conheço Filemão. Então, talvez a gente consiga fazer algo por você, Onésimo. Esse relacionamento que uma vez tinha sido rompido, precisava agora ser restaurado e, mais do que restaurado, aperfeiçoado. Por que não só restaurado? Porque o evangelho transforma vidas, ele transforma inclusive as estruturas sociais. A intenção de Paulo não era mais devolver um escravo para o seu senhor, mas mostrar que essa relação precisava ser suplantada. Onésimo não deveria ser mais recebido como um escravo, mas sim como um irmão em Cristo. E então, Paulo vai e escreve a Filemão essa carta, junto com Timóteo. Inclusive, a carta original aqui tinha a assinatura de Paulo, né? No versículo 19 ele diz: eu, Paulo, de próprio punho, escrevo isso daqui, eu pagarei. Então, era uma carta bem especial. Paulo segue o modelo de carta de recomendação daquela época, em que um grande amigo escreve a outro para pedir algo, para apresentar alguém. E como eu disse, o objetivo de Paulo não era simplesmente fazer com que Filemão perdoasse Onésimo. A ideia central dessa carta, na verdade, era mostrar tanto para Filemão quanto para qualquer pessoa que tivesse contato com essa carta, ouvisse, lesse, que o evangelho da salvação tem implicações práticas para a nossa vida, principalmente a respeito dos nossos relacionamentos. O tema de Filemão, então, é o poder do evangelho para transformar vidas e para impactar as relações humanas.
Aliás, não é à toa que, embora ela tenha sido escrita junto com a carta aos Colossenses, onde é que ela foi colocada na ordem da Bíblia? Como a última, fechando o conjunto das cartas de Paulo. Isso daqui é completamente intencional, meus irmãos. Não foi à toa, não foi vamos colocar aqui e a ordem que está aqui está legal. Não. Essa carta está fechando o grupo de cartas de Paulo, porque aqui o próprio Paulo está dando o seu exemplo e também chamando Filemão, chamando a sua família, chamando a sua igreja a colocarem em prática os ensinamentos das outras epístolas. Então, diferentemente do que eu pensava antes, essa carta não foi direcionada somente para Filemão. Os primeiros 2 versículos já nos mostram isso, né? Ele diz: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia. Áfia provavelmente era a esposa de Filemão, mas aqui, quero que você preste atenção numa coisa. Não é comum Paulo citar as esposas dos seus colaboradores, a não ser que essa esposa, que essa mulher, tivesse um papel muito importante naquela comunidade. Talvez como Lídia em Filipos, ou como Febe em Roma, Áfia era uma mulher importante, que exercia algum papel ali naquela igreja. Paulo também cita Arquipo, nosso companheiro de lutas, alguém que ele também cita no final da carta aos Colossenses, e também alguém que tinha uma espécie de ministério ali naquela cidade. E a igreja que está em tua casa, olha aí. Na semana passada o pastor José Roberto citou que no primeiro século os cristãos se reuniam, em sua maioria, em casas, em domicílios. A igreja daquela época era formada por igrejas domiciliares, né? Então percebam que essa carta, embora primeiramente fosse enviada para Filemão, ela em algum momento seria lida em voz alta para outras pessoas. O que já nos traz uma primeira lição aqui. Na verdade, um desafio. Vejam, irmãos, que o problema principal que Paulo vai tratar aqui diz respeito ao relacionamento de 2 pessoas, Filemão e Onésimo. Porém, quando ele cita a sua família e a igreja, ele inclui todos e demonstra que de alguma forma todos ali deveriam estar cientes daquela situação. E Paulo queria que todos ajudassem de alguma forma, todos contribuíssem de alguma forma. Esse é o desafio para nós hoje. Numa época em que a individualidade predomina, é difícil nós percebermos que nós fomos colocados numa comunidade para cuidarmos uns dos outros. Tanto do lado das pessoas que passam por dificuldades e não querem que ninguém saiba, não querem se expor, né? Não querem compartilhar, quanto do outro lado, sabe, das pessoas que poderiam acompanhar, poderiam aconselhar, poderiam ajudar, mas preferem se manter distantes. Com muita frequência, nós preferimos ignorar o problema dos outros, esperando que eles desapareçam, ou até ficamos aliviados, porque já que eles não são nossos, a gente não precisa fazer nada. A gente não precisa se sentir responsável por uma solução. É curioso perceber como na nossa cultura parece que a igreja se resume a uma associação voluntária de pessoas que por acaso seguem uma mesma religião, acreditam numa mesma, ou têm uma mesma opinião religiosa. Mas Paulo
traz aqui que ele via a membresia da igreja, via a comunidade cristã como algo muito maior. E nessa carta ele mostra como as nossas famílias naturais e espirituais se entrelaçam. O que ele já no início dessa carta nos mostra é que a igreja é uma comunidade e uma família, e que os problemas devem ser resolvidos pelo corpo de Cristo. Claro, estamos falando aqui de resolvermos problemas dos outros de maneira piedosa, de maneira pastoral, de maneira cuidadosa. Não vale fazer isso só para se meter na vida dos outros, só para ser um instrumento de fofoca, né? Já viu aquele pessoal? Querido, quero te compartilhar um motivo de oração. E dessa fofoca. Não é isso. É cuidado, é pastoreio, é preocupação genuína com a vida das outras pessoas. É estar disposto a ser instrumento de Deus no cuidado das pessoas que Deus colocou no seu caminho. Paulo escolhe muito bem as palavras que ele utiliza aqui nos primeiros 3 versículos, e ele já começa a carta levantando expressões e temas para Filemão já ir refletindo sobre as suas decisões, as suas atitudes e as escolhas que ele deveria fazer a respeito de Onésimo. Por exemplo, ele já começa dizendo: Paulo, prisioneiro de Cristo. E essa é a única vez que ele vai dizer isso numa apresentação, numa carta dele. Nós temos 13 cartas de Paulo no Novo Testamento, e na maioria delas Paulo diz que Paulo começa se apresentando, na verdade, como um apóstolo de Cristo, como um servo de Cristo. Mas aqui ele diz: Paulo, prisioneiro de Cristo. E ser prisioneiro aqui tem 2 sentidos. Primeiro, o mais óbvio, contextual, que é o fato de Paulo estar encarcerado numa prisão romana, ou seja, ele ter sido preso por pregar a Cristo, por proclamar Cristo Jesus. Mas um outro sentido dessa expressão é que ele se considera alguém que Cristo conquistou. Ele foi levado cativo por Cristo e se rendeu e pertence a Cristo Jesus. E isso faria com que Filemão tivesse que refletir na sua situação também. Paulo chama a perceber que, acima de qualquer estrutura social presente naquela época, naquela cultura, Filemão também era um escravo de Cristo, mesmo sendo dono terreno de Onésimo e de outros escravos. No versículo 3 ele diz: graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Isso vai também nos mostrar esse novo relacionamento que nós cristãos temos com Deus, tratando-o como o nosso Abba. Essa expressão, esse termo judaico, mais íntimo para a paternidade de Deus, conotando essa nova intimidade que nós temos, tratando Deus como o Pai perfeito, aquele que cuida continuamente dos seus filhos. E também vai trazer, essa questão da igreja como um lar, como uma família. Paulo espera que essa mesma intimidade desfrutada com Deus permeie os irmãos e irmãs em Cristo. Tanto é que ele também vai chamar Timóteo de irmão, Áfia de irmã. Além disso, na própria saudação da carta, Paulo deseja que a graça e a paz de Deus alcancem aqueles irmãos. E embora essa fosse uma saudação muito comum, ele traz praticamente em todas as cartas dele também, aqui elas têm um peso ainda maior, porque graça vai remeter a um favor imerecido que nós recebemos da parte de Deus, que Deus dispensou sobre nós,
tem a ver com a sua misericórdia operando e nos trazendo perdão. E paz remete à certeza da reconciliação que Deus nos dá. Quando Paulo então deseja que graça e paz estejam sobre Filemão e sobre aqueles que o ouvem, ele está aí de certa forma também dando uma certa alfinetada, mostrando que da mesma forma Filemão teria que demonstrar graça e paz sobre a vida daquele que estava carregando essa carta, Onésimo. E após essa saudação, o apóstolo fala sobre as suas orações a respeito de Filemão. Como também faz na maioria de suas cartas, ele escreve que sempre ora a Deus, e nessas orações ele agradece pela vida de Filemão. Qual é o motivo da gratidão de Paulo? Ele ouviu dizer que Filemão era alguém que não só possuía muita fé, não só cria em Cristo Jesus, mas que essa fé que ele tinha resultava numa vida transformada, numa vida de amor, de dedicação, de serviço aos irmãos daquela igreja, ao povo de Deus. Vejam então, meus irmãos, como Paulo já vai construindo o argumento central dessa carta, porque se Filemão era alguém cuja marca principal era o amor pelas pessoas, logo, é esse amor que Paulo vai reivindicar que ele tenha e que ele demonstre também para com Onésimo. Tanto é que pode nos passar despercebido, mas ele diz aí no versículo 5 que ele está ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Se isso fosse verdade, então Onésimo também deveria ser incluído nesse amor. Mas a oração de Paulo não termina aí. Ele também inclui nessa oração um pedido, versículo 6. Para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Se você puder, grife na sua Bíblia a palavra comunhão. Ela vai aparecer em outros momentos dessa carta. E em grego, essa palavra é a nossa querida koinonia. Koinonia, nesse contexto, é você compartilhar a sua vida de fé. É você ter junto de si parceiros, pessoas que possuem um vínculo, que caminham juntos a jornada que Deus nos propôs. E que juntos compartilham o bem que há em nós, vindos da parte de Cristo. É fundamental, meus irmãos, Paulo relembrar a Filemão que eles não eram apenas amigos, apenas conhecidos de longa data, que eles já tinham ouvido falar da fé que Filemão demonstrava. Paulo diz: olha, nós somos parceiros de fé, nós somos companheiros, nós somos pessoas que contribuem para o crescimento da vida um do outro. E como é que Filemão, tão distante, contribuía para a vida de Paulo? Versículo 7. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Ou seja, Paulo reconhece que o ministério de Filemão em Colossos tem dado muito fruto e se alegra com isso. Queridos, ao estudar esse texto ao longo da semana, esse versículo 7 me saltou muito aos olhos. Eu gosto muito de observar na Bíblia os elogios que os autores bíblicos fazem sobre as pessoas, ou que o próprio Deus faz a pessoas. Nós falamos aqui no início do culto que Abraão e Moisés foram chamados amigos de Deus. Me chama a atenção, por exemplo, como Deus fala de Jó
para Satanás. Ele diz assim: olha só, você já viu o meu servo Jó? Já viu como que ele é fiel, íntegro, reto? Como ele se desvia do mal? Me chama a atenção como Lucas descreve Zacarias e Isabel no início do seu evangelho. Ele diz que eles eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E aqui também, nós vemos Paulo fazendo um grande elogio a Filemão, dizendo: olha só, o coração dos santos, o coração das pessoas estava sendo reanimado por seu intermédio. Inclusive aqui a palavra coração é outra palavra muito importante, porque ela não é a palavra que geralmente Paulo utiliza para falar sobre coração, o cardia. Ela é uma palavra que está mais ligado às entranhas. É algo ainda mais profundo, que mexe com a nossa alma. Por que é que esses elogios me chamam tanta atenção? Porque a Bíblia foi escrita para ser preservada. E embora Jó, Zacarias, Isabel e Filemão não soubessem disso, o Espírito Santo guiou os autores para que eles deixassem registrados para sempre o caráter desses personagens. Isso me leva a fazer duas perguntas. Primeira, será que Deus falaria isso de mim? E segunda, será que Deus teria motivos para me elogiar e deixar isso registrado para sempre? E aí? Como Deus te descreveria? Será que Ele poderia falar isso de você? O coração dos santos tem sido reanimado por seu intermédio? Será que Ele teria motivos para te elogiar e deixar isso registrado para sempre? Vejam, meus irmãos, a minha intenção não é falar como é que você tem levado a sua vida, ela tem sido perfeita. Porque não tem como, nós vimos hoje de manhã, não tem como a gente viver uma vida toda certinha de perfeição. A vida do cristão é uma vida de percalços, em que a gente vai seguindo com Cristo dia a dia, mas os tropeços chegam. Essas perguntas que eu fiz a você, eu costumo responder a mim mesmo que não, tá? E isso é bom, não por uma falsa humildade, tipo, não. Mas para que eu tenha consciência de que há muito que eu preciso, que eu posso melhorar ainda. A partir disso, nós podemos orar como o apóstolo Paulo, pedindo que isso seja realidade na nossa vida também. A descrição que Paulo faz de Filemão é um grande modelo para a igreja ainda hoje, algo que deve ser seguido, que deve ser desejado por todo líder cristão. Os líderes de uma igreja precisam ser pessoas amorosas, pessoas que cultivam relacionamentos vivificantes e saudáveis dentro de suas congregações e ministram as necessidades pessoais. Assim era Filemão, que serve como um belo exemplo do que cada um de nós deve se tornar. Mais uma vez, então a gente tem que procurar sempre uma vida de perfeição. Procurar, sim. Mas precisamos estar atentos, porque essa vida aqui, enquanto Jesus não retornar, não vai ser possível. O próprio Filemão não era perfeito. Esse é um baita de um elogio, cá entre nós.
Mas Filemão não era um perfeito. Ele poderia ser um ótimo líder, um grande homem de Deus, alguém que todos percebiam que estava sendo usado por Deus, abrindo as portas de sua casa para receber aquela igreja ali, um homem de oração. Mas havia algumas áreas da sua vida que precisavam de conserto. Afinal, se tudo estivesse bem, essa carta não precisava ser escrita, né? Havia algo a ser tratado na sua vida, como todos nós. Isso nos traz mais 2 pequenas lições, meus irmãos. A primeira, cuidado. Cuidado para não idolatrar o líder. Cuidado para não criar em torno do seu pastor, em torno do seu presbítero, em torno dos líderes de ministério, uma bolha, como se eles estivessem num patamar acima do seu, inerrantes, infalíveis. Queridos, a liderança da igreja tem tanta chance de falhar e errar quanto qualquer membro da igreja. Tanto é que, qual é o compromisso que a gente faz quando a gente recebe o batismo e a profissão de fé aqui na igreja? Vocês lembram? Uma das perguntas é: você promete permanecer fiel a essa igreja, apoiando os seus líderes, enquanto eles estiverem sob a autoridade da Bíblia? Enquanto eles estiverem de acordo com a palavra de Deus? Porque esse é o nosso compromisso. É um compromisso com a palavra. Não com as pessoas que são pecadoras, que podem errar. É o que nós afirmamos aqui domingo após domingo. Nós não somos uma igreja perfeita, mas somos cristãos que estão caminhando juntos, compartilhando a jornada de fé. E se você achar que os pastores, ou os presbíteros, ou os líderes são perfeitinhos, você precisa estar preparado para se decepcionar a qualquer momento. E em segundo, não espere ser perfeito para começar a servir. Não espere ser perfeito para começar a servir. Deus vai nos transformando à medida em que Ele também nos usa para a transformação das pessoas. Então, não pense que você só deve ajudar em algo na igreja depois que parar com uma determinada atitude ruim, depois que você se tratar de alguma coisa. Não pense que só há lugar aqui para pessoas que estão 100%. Sabe por quê? Porque ninguém está. Até hoje, Deus só usou uma pessoa perfeita: Jesus Cristo. O restante é tudo ladeira abaixo. Transformados por Cristo, mas falhos. Mas como diz o pastor Paul Tripp, cada um de nós somos instrumentos nas mãos do Redentor. Somos pessoas que, enquanto precisam de transformação, enquanto precisamos de transformação, enquanto reconhecemos isso também, somos usados por Deus na transformação e no encorajamento das pessoas. Então, deixe Deus te usar, meu querido, da maneira como você é. Deixe Deus te usar, imperfeito, com as suas falhas, mas caminhando junto conosco a jornada cristã. Assim, meus irmãos, que nós possamos trazer à nossa memória exatamente as lições que Paulo traz aqui, lembrando-nos de que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, e que essa salvação implica na transformação também dos nossos
relacionamentos. Que o Senhor nos ajude e que, ainda imperfeitos, Ele nos use na vida das pessoas, para que um dia nós possamos ouvir como Filemon ouviu, que o coração das pessoas tem sido reanimado por nosso intermédio. Amém? Deus te abençoe.